Durante mais de um século, a ideia de mobilidade parecia relativamente simples. Você tinha um veículo, colocava combustível, girava uma chave e partia. Mas essa lógica começou a mudar. Hoje, vamos conhecer 10 invenções e tecnologias que mostram como a mobilidade está mudando diante dos nossos olhos. Como elas não estão simplesmente tentando criar veículos mais bonitos, mas sim tentando resolver problemas. Como transportar mais pessoas e objetos sem precisar de um carro, como proteger uma bicicleta inteira contra roubo, como tornar uma bicicleta elétrica muito mais rápida, até mesmo como transformar um capacete em uma central de comunicação, e até como diminuir o tempo de recarga de um carro elétrico. Para finalizar, como reinventar completamente a arquitetura de um veículo. E essa é a parte mais interessante, porque quando observamos essas invenções juntas, percebemos uma transformação acontecendo em várias direções ao mesmo tempo. Algumas querem tornar a mobilidade mais prática, outras querem torná-la mais segura. Algumas querem aumentar o desempenho e outras estão tentando mudar completamente as regras do jogo. Nossa jornada começa com uma ideia aparentemente simples: uma bicicleta. Mas não qualquer bicicleta. Uma bicicleta projetada para carregar praticamente tudo o que você pode imaginar. Aqui é o Ori falando. E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Invenções e Inovações. Por bastante tempo, bicicletas foram associadas a uma única ideia: mobilidade individual. Uma pessoa, um banco, duas rodas. Mas as bicicletas elétricas começaram a mudar completamente essa lógica. Com motores mais fortes e baterias maiores, elas passaram a transportar cargas que antes exigiriam um automóvel. E uma das propostas mais interessantes dessa nova geração decidiu levar essa ideia ainda mais longe. A Galeon Lee Formidable parece, à primeira vista, só uma bicicleta elétrica um pouco maior. Mas essa impressão desaparece rapidamente quando percebemos o que ela foi projetada para fazer. Ela combina características de uma bicicleta cargueira dianteira com uma configuração long tail na parte traseira. Em outras palavras, ela foi pensada para transportar pessoas e objetos de diferentes maneiras. Crianças, adultos, compras, equipamentos, carga, tudo isso em um único veículo. E existe uma consequência importante nessa proposta. Em muitos deslocamentos urbanos, um carro inteiro pode ser utilizado para transportar apenas uma ou duas pessoas. Uma bicicleta como essa tenta resolver justamente esse desperdício de espaço. Ela ocupa menos área, consome muito menos energia e pode transformar uma viagem que normalmente exigiria um automóvel em algo muito mais simples. Porém, existe uma pergunta: se as bicicletas elétricas estão se tornando cada vez mais úteis, também estão se tornando cada vez mais valiosas. Isso cria um problema. Como proteger uma bicicleta inteira? E isso sem precisar carregar vários cadeados diferentes. A resposta veio na forma de um sistema que transforma a própria estrutura da bicicleta em parte da segurança. Quem já precisou estacionar uma bicicleta conhece o problema. Uma trava protege o quadro, outra precisa prender a roda. Talvez seja necessário até mais um sistema para proteger componentes adicionais. E no final, o ciclista acaba carregando uma coleção de cadeados. E bom, foi aí que a Cordalock surgiu com uma proposta diferente. Em vez de tentar proteger apenas uma parte da bicicleta, por que não criar um sistema que consiga envolver o veículo inteiro? A ideia da Cordalock é simples, mas a execução é bastante interessante. Em vez de usar uma trava pequena e rígida, o sistema utiliza um cabo em formato de laço capaz de envolver diferentes partes da bicicleta. Isso permite prender o quadro e as rodas a um ponto fixo, utilizando um único mecanismo. O objetivo é oferecer uma solução mais prática para quem precisa deixar a bicicleta estacionada.
Existe uma vantagem psicológica nessa abordagem. Quando você olha para uma bicicleta presa apenas pelo quadro, imediatamente pensa: e as rodas? Quando vê um sistema que envolve o conjunto inteiro, a sensação de segurança muda completamente. É um exemplo de inovação que não tenta reinventar a bicicleta. Apenas tenta resolver uma pequena frustração cotidiana de uma forma bem mais inteligente. Mas enquanto algumas empresas estão preocupadas em proteger bicicletas, outras estão tentando fazer essas bicicletas atingirem velocidades que, até pouco tempo atrás, pareciam completamente fora da realidade. A Mood 72V foi projetada para quem olha para uma bicicleta elétrica convencional e pensa: isso ainda não é rápido o suficiente. A proposta da Ariel Rider é muito mais agressiva. O modelo utiliza um sistema elétrico de 72 volts e foi anunciado com velocidade máxima de até 65 milhas por hora. Ou seja, mais de 100 km por hora. É uma velocidade impressionante para algo que, visualmente, ainda lembra uma bicicleta. Mas é justamente aí que surge a discussão. Quando uma bicicleta elétrica começa a atingir velocidades tão elevadas, ela deixa de ser apenas uma alternativa de mobilidade urbana. Ela passa a ocupar um território muito mais próximo das motocicletas. E isso exige atenção especial à segurança, equipamentos de proteção, infraestrutura adequada e, dependendo do local, regulamentações específicas. Mas ainda assim, o conceito mostra uma tendência clara. A eletrificação está permitindo que veículos relativamente compactos atinjam níveis de desempenho que antes exigiam motores muito maiores. Enquanto algumas bicicletas estão buscando velocidade, outras estão seguindo o caminho oposto, tentando tornar a experiência de pedalar mais inteligente, mais conectada e muito mais segura. Durante um bom tempo, um capacete tinha uma única função: proteger a cabeça. Embora essa continue sendo a sua principal finalidade, afinal é um capacete, né? A tecnologia começou a transformar esse equipamento em algo muito mais completo. Hoje, já existem capacetes capazes de iluminar o caminho, detectar movimento, enviar sinais e até mesmo facilitar a comunicação entre ciclistas. Mas uma das propostas mais interessantes vai ainda mais longe. Ela quer transformar o próprio capacete em uma espécie de central de comunicação sobre duas rodas. O Lumos Sonorus foi desenvolvido pensando em um problema bastante comum para quem pedala em grupo: a comunicação. Quando vários ciclistas estão andando juntos, conversar pode ser difícil, por incrível que pareça. O vento atrapalha, o trânsito interfere e gritar de um lado para o outro simplesmente não é uma solução prática. Por isso, o Sonorus combina o conceito de capacete inteligente com um sistema de comunicação integrado. A ideia é permitir que ciclistas mantenham contato durante o percurso sem ter que ficar segurando um telefone ou utilizando equipamentos separados. E claro, não tendo que ficar gritando também. Isso transforma o capacete em uma coisa muito mais próxima de um dispositivo conectado. E essa tendência é importante, porque mostra que, no futuro, os equipamentos de mobilidade talvez não sejam apenas acessórios. Eles poderão fazer parte de um ecossistema inteiro. Bicicleta, capacete, aplicativos, sensores, comunicação, tudo funcionando em conjunto. Mas essa interação não precisa acontecer apenas entre pessoas. Ela também pode acontecer entre o próprio veículo e o mundo ao seu redor. E foi exatamente essa ideia que uma das maiores marcas automotivas do planeta decidiu explorar. A Volkswagen é uma empresa conhecida mundialmente por seus automóveis. Mas existe um movimento acontecendo no mercado que está mudando essa lógica. As pessoas não precisam necessariamente de um carro para todos os deslocamentos. Em muitos trajetos urbanos, uma bicicleta só elétrica pode ser suficiente. E foi pensando nessa mudança que surgiu uma bicicleta que tenta levar para duas rodas uma filosofia muito mais próxima do mundo automotivo. Eu estou falando da Volkswagen e-Bike N+, que representa uma mudança interessante na maneira como pensamos em mobilidade.
Em vez de enxergar uma bicicleta elétrica apenas como uma bicicleta com motor, a proposta é tratá-la como um veículo conectado. O sistema combina assistência elétrica, sensores e recursos digitais para oferecer uma experiência mais próxima daquela encontrada em veículos modernos. A ideia é bem simples. Você não está apenas pedalando, está utilizando um meio de transporte inteligente. E essa diferença pode ser importante nas cidades do futuro, porque talvez a mobilidade urbana não seja dominada por um único tipo de veículo. Talvez ela seja formada por uma combinação. Carros para longas distâncias, bicicletas para trajetos curtos, transporte público para grandes deslocamentos e sistemas conectados fazendo tudo funcionar em conjunto. Mas existe um componente que continua presente em praticamente todos esses veículos. Uma peça que mudou muito pouco desde o nascimento do automóvel. Eu estou falando, é claro, da roda. E agora, ela está prestes a ser completamente reinventada. Mas antes dessa próxima matéria, deixa eu perguntar uma coisa. Você está gostando das matérias até aqui? Está curioso para ver mais vídeos nesse estilo? Então já aproveita para deixar um like para nos dar aquela força. E por que também já não se inscrever no canal para acompanhar os lançamentos? É completamente de graça e você ganha conteúdo novo toda semana e ainda me ajuda a manter o canal ativo. Então já aproveita também para ativar o sininho e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Bora agora falar de quando a roda deixou de ser apenas uma roda. Se você olhar para um carro moderno, existe uma boa chance de encontrar algo muito parecido com o que existia décadas atrás. 4 rodas, suspensão, eixos, motor. E bom, a estrutura evoluiu, mas a arquitetura básica permaneceu. Isso pode estar prestes a mudar, porque uma nova tecnologia está tentando transformar a própria roda em um componente ativo do sistema de propulsão. A ideia por trás do Surface Plane Actuator Wheel é radicalmente diferente. Em um veículo convencional, o motor está separado da roda. Existe uma cadeia inteira de componentes responsáveis por transmitir a força. Mas quando você coloca o sistema de acionamento diretamente na região da roda, toda essa arquitetura pode mudar. O veículo pode ganhar mais espaço interno, o design pode se tornar mais flexível, a distribuição de peso pode ser alterada. E a própria forma como os veículos são projetados pode ser repensada. É uma mudança que parece pequena, uma roda diferente, mas suas consequências podem ser enormes. Afinal, quando você começa a remover componentes tradicionais, surge a possibilidade de criar veículos completamente novos. Isso nos leva a uma ideia ainda mais ousada. E se o próprio veículo pudesse mudar de configuração dependendo daquilo que você precisa transportar? Por pelo menos uns 100 anos, os veículos foram construídos praticamente da mesma maneira. Você escolhe um modelo, escolhe uma carroceria e aquela configuração permanece. Mas imagine se fosse possível ter um veículo cuja estrutura pudesse ser adaptada. Hoje, uma picape. Amanhã, um veículo de carga. Depois, uma configuração completamente diferente. Essa é a ideia por trás de um conceito apresentado pela Toyota. O IMV Origin parte de uma ideia extremamente simples. Por que um veículo precisa ser projetado para apenas uma função? A Toyota imaginou uma plataforma que poderia receber diferentes configurações. E dependendo da necessidade, o mesmo conceito poderia assumir diferentes papéis. Essa modularidade pode reduzir custos, facilitar manutenção e aumentar a vida útil do veículo. Porém, existe algo ainda mais interessante. A ideia de modularidade não muda apenas o veículo, ela muda a relação que temos com ele. Em vez de comprar um carro pronto, você poderia tecnicamente no futuro adquirir uma plataforma capaz de evoluir conforme as suas necessidades mudam. Hoje, você precisa de um transporte pessoal. Amanhã, precisa carregar equipamentos. Depois, precisa transportar carga. E o veículo acompanha sua vida. Mas enquanto alguns fabricantes estão pensando em modularidade,
Outros estão tentando resolver um dos maiores obstáculos da eletrificação: o tempo. Afinal, existe uma coisa que ainda faz muita gente hesitar antes de comprar um carro elétrico: esperar. E esperar muito. E talvez essa espera esteja prestes a ficar muito menor. Quando a gente pensa em transporte de cargas, imaginamos enormes caminhões atravessando estradas por milhares de quilômetros. Porém, existe um problema. Esses veículos percorrem grandes distâncias, transportam cargas extremamente pesadas e consomem enormes quantidades de combustível. A eletrificação pode transformar essa realidade. Porém, ainda tem uma pergunta: como eletrificar um veículo tão grande? A resposta está começando a aparecer. O Revoy Electric Semi-Tractor representa uma tentativa de levar a eletrificação para um dos setores mais difíceis de transformar: o transporte pesado. Um caminhão elétrico precisa lidar com um problema completamente diferente de um carro. Quanto maior a carga, maior o peso. Quanto maior o peso, maior a quantidade de energia necessária. Isso significa baterias maiores, mais peso e tempos de recarga potencialmente maiores. Por isso, soluções como a da Revoy são tão importantes. A ideia é desenvolver uma arquitetura que permita reduzir a dependência de combustíveis fósseis no transporte pesado. Isso poderia ter um impacto gigantesco. Por quê? Quando pensamos em eletrificação, normalmente pensamos em carros. Mas caminhões movimentam uma parte enorme da economia mundial. Eles transportam alimentos, produtos, equipamentos e até matérias-primas. Se essa categoria começar a migrar para sistemas elétricos, a transformação será muito maior do que simplesmente trocar o carro de uma pessoa. Mas ainda existe um problema. Mesmo com veículos elétricos cada vez mais avançados, ninguém quer esperar horas para continuar uma viagem, não é? E bom, foi justamente nesse ponto que surgiu uma das tecnologias mais interessantes desse episódio. Imagina parar em um posto, conectar o seu carro, entrar para tomar um café e voltar poucos minutos depois, com energia suficiente para continuar a viagem. Durante muito tempo, isso parecia impossível. Mas a evolução das baterias está tentando aproximar os veículos elétricos da praticidade dos carros tradicionais. E melhor, preservando o meio ambiente, né? Bom, uma das propostas mais curiosas não tenta simplesmente aumentar a potência do carregador. Ela tenta mudar a própria forma como a bateria recebe energia. Um dos maiores desafios do carregamento ultra rápido não é apenas colocar energia na bateria, é controlar o calor. Quando você tenta carregar uma bateria em poucos minutos, uma quantidade enorme de energia passa por suas células em um intervalo muito curto. Isso gera calor, e o calor pode reduzir a eficiência, diminuir a vida útil e até mesmo criar riscos de segurança. É justamente aí que entra a proposta da Shell. A ideia utiliza um fluido dielétrico especializado que pode circular diretamente pelo sistema da bateria para ajudar a controlar a sua temperatura. Em teoria, isso permite que a bateria seja resfriada de maneira muito mais eficiente durante o carregamento rápido. O resultado? A possibilidade de reduzir drasticamente o tempo necessário para recarregar um veículo elétrico. A tecnologia ainda está em desenvolvimento, é claro. Mas se soluções desse tipo chegarem à produção em larga escala, podemos estar diante de uma das mudanças mais importantes para a popularização dos veículos elétricos. Porque, no fim das contas, a melhor bateria não é necessariamente aquela que armazena mais energia. É aquela que você consegue utilizar sem precisar esperar. Mas agora chegamos à última matéria do episódio. E se você pensou que o episódio terminaria com uma tecnologia relacionada a baterias, bom, a nossa última invenção vai levar essa ideia de mobilidade para um caminho completamente diferente. Porque tudo que vimos até agora, como bicicletas, capacetes, rodas, caminhões e baterias, estava preparando o terreno para uma máquina que parece ter saído diretamente de um filme. Um veículo que mistura desempenho, tecnologia, aventura e uma arquitetura completamente fora do convencional.
Imagine só um veículo que pudesse transportar 4 pessoas, atravessar terrenos extremos, enfrentar lama, pedras, areia e ainda combinar um poderoso motor turbo com propulsão elétrica. Agora, imagine que esse veículo não fosse um carro convencional, nem um caminhão, nem uma motocicleta, mas uma máquina criada para explorar lugares onde praticamente nenhum veículo comum conseguiria chegar. Foi exatamente essa ideia que chamou a atenção durante a SEMA 2025. E quando finalmente olhamos para ela, fica fácil entender por que ela merece encerrar esse episódio. O Scion 01 é um conceito de side-by-side desenvolvido pela Toyota para combinar desempenho extremo, tecnologia híbrida e capacidade off-road. O veículo utiliza um motor turbo de 2,4 litros associado a um sistema híbrido. O conjunto foi apresentado com potência de até aproximadamente 300 CV. Mas talvez o interessante seja o Scion 01 também possuir um modo totalmente elétrico. Ou seja, ele pode ser silencioso quando necessário, mas quando o terreno exige, todo o sistema de propulsão pode entregar uma experiência muito mais agressiva. Isso cria uma combinação extremamente interessante: potência, eficiência, tecnologia e aventura, tudo em uma única máquina. O Scion 01 parece ter sido desenhado com uma única missão: ir onde nenhum outro veículo convencional deveria estar. Sua aparência imediatamente chama atenção. A carroceria é agressiva, a suspensão é elevada e os pneus parecem preparados para praticamente qualquer terreno. E o conjunto inteiro transmite uma sensação de força. Porém, existe algo muito mais interessante escondido por trás dessa aparência. O Scion 01 não é só um veículo off-road poderoso. Ele representa uma tentativa de combinar duas filosofias que, durante muito tempo, pareciam completamente diferentes. De um lado, a potência e a emoção de um motor a combustão. Do outro, a resposta instantânea e o funcionamento silencioso de um sistema elétrico. O resultado é um veículo híbrido pensado para situações extremas. Isso muda completamente a experiência. Em determinados momentos, você pode utilizar o modo elétrico, silencioso, suave, ideal para situações onde o ruído não é desejado. Mas, quando o terreno muda, o motor turbo entra em cena. E toda aquela potência passa a estar disponível. É uma máquina que parece representar uma espécie de ponte entre duas eras. Uma era que está desaparecendo lentamente e outra que está apenas começando. Mas existe algo ainda mais interessante. O Scion 01 não parece preocupado em substituir o automóvel convencional. Ele representa outra coisa: liberdade, exploração, a possibilidade de levar tecnologia elétrica para lugares onde normalmente pensamos apenas em motores tradicionais. Lembra quando eu falei do caminhãozão? Então, talvez seja exatamente isso que torna esse conceito tão fascinante. Porque quando observamos todas as invenções desse episódio, percebemos que o futuro da mobilidade não será uma única tecnologia. Não será apenas elétrico, não será apenas autônomo, não será apenas conectado. Será uma combinação de todas essas ideias. Nossa jornada hoje, como de costume, foram 10 invenções. Ou talvez eu deva dizer 10 soluções diferentes. Mas todas apontando para a mesma direção. A mobilidade está deixando de ser apenas uma questão de ir de um ponto até o outro. Ela está se tornando mais inteligente, mais conectada, mais modular, mais eficiente e, principalmente, mais adaptável. Talvez o futuro não seja dominado por um único tipo de veículo. Talvez existam bicicletas inteligentes para os centros urbanos, caminhões elétricos para transportar mercadorias, carros capazes de adaptar a sua arquitetura, baterias que carregam em poucos minutos e máquinas como o Scion 01, esperando para explorar lugares onde nenhuma estrada foi construída. Porque, no fim das contas, a verdadeira revolução da mobilidade não está acontecendo apenas nos motores. Ela está acontecendo na maneira como pensamos sobre o próprio conceito de transporte.
E se existe algo que essas 10 invenções deixam claro, é que a próxima grande evolução não está chegando. Ela já chegou. A gente se vê em outro episódio. Até em breve. Forte abraço.